Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre massagem, que é um tema que eu acho que envolve a vida de todos nós, né? Quantas pessoas que não gostam de receber uma massagem, né? Eu diria que a maioria das que eu conheço gostam. Tirando algumas pessoas que realmente têm uma certa intolerância por incomodar, né? Às vezes o toque incomoda a pessoa, mas é uma minoria, gente. Não chega a 10%, né? Então a grande maioria das pessoas gostam de uma massagem, normalmente lembram de uma massagem no momento que está cansado, sobrecarregado, com muitas dores no corpo, né? Excesso de trabalho, excesso de estudos. Tudo isso faz com que a pessoa pense e queira ter um momentinho de se cuidar, de se interiorizar, né? E aí rapidamente lembram da massagem. É interessante como aqui no mundo ocidental a nossa relação com massagem é bem diferente do que, né, existe no mundo oriental. Normalmente, pensar em fazer uma massagem seria como se fosse um luxo para alguém, né? Ah, eu vou receber uma massagem ou eu vou em algum lugar receber um tratamento com massagem, parece que é algo, né, luxuoso, ou seja, quem tem condições de fazer isso, né? Seria uma minoria. Mas na realidade, gente, dentro assim da medicina ayurvédica, que é a medicina mais antiga da história da humanidade, a medicina indiana, tá? A massagem é uma das práticas habituais dos seres humanos, assim como acordar, escovar os dentes, tomar água, comer, né? Então, massagem seria uma das práticas naturais da vida humana na Terra, tá? Inclusive, é bem interessante, nós temos vários registros e vários livros diferentes falando, né, sobre a medicina do passado, né, a medicina mais antiga, que é a Ayurvédica, como eu disse anteriormente, tá? E que alguns grupos dizem que eram sábios, tá, gente? Sábios lá da Índia Antiga, que percebiam que o mundo estava passando por momentos desafiadores e que seria necessário compilar, né, registrar, escrever, né, relatar para as pessoas, para que ficasse para as próximas gerações algumas formas de cuidado que elas pudessem ter diariamente consigo mesmo, com sua saúde e também ajudar as demais pessoas dessa maneira também, tá? E aí dentro desse grupo desses sábios, através da meditação, eles foram fazendo então práticas meditativas constantes, eles foram fazendo então um registro de algumas informações que eles tinham para que ajudasse as pessoas então a ter uma melhor qualidade de vida, né? Um dia a dia mais tranquilo, mais sereno. E aí uma das práticas diárias recomendadas para a manutenção da saúde de acordo com os indianos seria a massagem ayurvédica, né? Que faz parte da massagem dentro da medicina ayurvédica. Interessante também que nós também temos registros de outros povos que desde a antiguidade fazem massagem, então, por exemplo, os chineses também, né? Então, de acordo com os registros, há 6.000 anos vem esse conhecimento com os indianos, desculpa, e há 5.000 anos com os chineses, dentro da medicina chinesa também, né? Então, também é recomendado massagem dentro da medicina chinesa, mas que de maneiras diferentes e ou complementares. Os japoneses também já têm práticas corporais milenares, né? Um pouco menos tempo que os chineses e indianos, mas também é um país que prima, né? Que preza, né? Por esse conhecimento, por esses cuidados diários, tá, gente? Interessante também perceber que para os povos do passado, os povos da antiguidade, inclusive para os povos nativos aqui do Brasil, os nossos índios, tá? Não existe muito essa separação entre corpo, mente, espírito, né? A questão material, a questão espiritual, né? A nossa razão e a nossa emoção, tudo está interligado, tudo compõe o ser que nós somos, né? Então não tem como separar. E para eles é natural, né? Então faz parte de um dia, faz parte das práticas diárias, ter alguns cuidados que vão beneficiar tanto a saúde física quanto a saúde mental, emocional, espiritual, né, gente? Então, se tudo está interligado, se nós temos todas essas camadas em nós mesmos, por que não cuidar de todas elas, tá? É claro que é compreensível que no mundo ocidental
onde estamos inseridos, né? Cada vez mais a vida no sentido material toma muito tempo da gente, demanda muito tempo, né? Seja através do trabalho, dos estudos, cuidados com a família. Muitas vezes as pessoas estão sempre cumprindo demandas, né? Inclusive com os familiares, mas muitas vezes esquecem de cumprir consigo mesmo, no sentido da sua saúde, né? Não só o desempenho material para fora, né, para o externo, mas o desempenho consigo mesmo, né? E é constante, gente, tão importante quando você cuidar da parte externa do seu corpo, seria cuidar da parte interna, ter bons hábitos para que te ajude a ter disposição, vitalidade, tá? E assim, eu me embasando na medicina desses povos do passado, tá? A minha fala já é embasada, para não ter que ficar repetindo constantemente, tanto então na medicina indiana, ayurvédica, quanto na chinesa, quanto nas medicinas indígenas, tá? Então, gente, a prática de acordar e fazer alguns cuidados corporais seria natural, ou seja, é natural para eles, tá? Então, uma das recomendações que os indianos davam seria que a pessoa fizesse uma automassagem. Então, quando ela acordasse, ela procurasse se interiorizar, né, fazer uma meditação tranquila, uma prática respiratória que levasse a pessoa ao estado meditativo. Acho importante dizer isso também, porque também uma outra fala padrão seria eu não consigo meditar, né, é o que nós mais escutamos. Na verdade, você não precisa acreditar que você vai, né, se desvencilhar dos pensamentos, não é, nem esse é o propósito da meditação. Na verdade, a meditação ela pode começar com uma respiração consciente, pode ser uma meditação contemplativa, ou seja, você pode ficar de olhos abertos, contemplando algum elemento da natureza, seja uma cachoeira, né, seja um parque, uma floresta, o mar, o sol, né? Então, uma meditação contemplativa, ela também te ajuda a se interiorizar, ela te ajuda a trabalhar as outras camadas suas, não uma meditação no sentido de julgamento, né? Não precisa julgar o que vocês estão pensando, o que vocês estão vendo, mas na verdade o interessante seria você parar, respirar e se deixar conduzir por essa energia cósmica, divina, né, através das forças da natureza. Bom, partindo daí, se possível, por 5 minutinhos. Depois disso, você pode sim começar a ter os cuidados, né? Na medicina ayurvédica, uma das coisas que eles fazem, que aqui, né, muitas pessoas talvez não conheçam, seria a raspagem da língua, né? Logo que eles acordam. Eles dizem que seria muito importante raspar a língua antes mesmo de tomar um copo de água, tá? Para ajudar a tirar tudo que sobrou, né, do dia anterior, né? Tudo que o seu organismo expeliu durante a noite, que possa estar grudado na sua língua, seria fazer a raspagem, então, e depois sim, começar com o seu copinho de água, seu copinho de suco ou de chá, né, água com limão, super recomendado, né, para alcalinizar seu organismo. Depois disso, aí sim, eles começariam com uma prática da oleação. O que seria isso? Fazer a sua automassagem. Passar óleos corporais, tá? E com esses óleos corporais você fazer, então, uma prática de massagem, de automassagem, tentando identificar pontos do seu corpo que estão cansados, doloridos, tensos, né? Partes do corpo que você não conseguiu alcançar o nível do descanso necessário ao longo da noite, tá, gente? E cada um de nós tem, né? Principalmente atualmente, né? As pessoas trabalhando tanto tempo sentado, essa parte do pescoço aqui, gente, é o que eu mais vejo nas pessoas, né? As pessoas que eu convivo, as pessoas que eu atendo, é um momento que elas têm realmente, uma região do corpo muito dolorida, seria aqui próximo à região do pescoço, tá? Ou na base da coluna, então são normalmente as maiores queixas. E aí, então, voltando para a ideia, né, da medicina ayurvédica, seria então interessante que a pessoa conseguisse fazer uma prática de automassagem, gente, por 5 minutos, não é nada muito extenso, até porque não daria, né? Então, por 5 minutos, para tentar sentir o que ela está precisando. Outro item que é muito recomendado, inclusive eu, né, que sou terapeuta de massagem também, eu pratico massagem normalmente com óleos e não com cremes, tá, gente? Eu sei que isso pode gerar um grande debate, inclusive entre massoterapeutas, talvez nem todos concordem, mas eu seguindo exatamente essa linha oriental, principalmente essa linha indiana, onde a gente tenta trabalhar com óleos,
vegetais, tá? Não minerais, óleos vegetais e óleos que estejam assim com substâncias, né? Ou que venham de plantas que favoreçam então algum aspecto da sua saúde. Por exemplo, se você tiver, por exemplo, com muita dor de cabeça, seria muito interessante que você fizesse uma massagem, pode ser com óleo vegetal neutro, óleo de coco, por exemplo, óleo de amêndoas, que é o mais usado, um óleo de amêndoas. E aí adicionasse algumas gotinhas, por exemplo, de óleo essencial de hortelã, né, que o hortelã ajuda a liberar dores de cabeça. Muito interessante. Se já for um óleo para relaxamento do corpo daquela pessoa que é muito tensa, muito agitada, muito nervosa, seria muito interessante você usar um óleo de camomila ou um óleo de calêndula, bem interessante, eles são calmantes, né? Se eu não tenho, e se eu não tenho o óleo de camomila, você pode pegar então o óleo de semente de uva, que é um óleo neutro e que tem uma aderência muito boa, né, gente? Ele é muito tranquilinho, inclusive para você usar com criança, tá? E adicionar algumas gotinhas do óleo essencial ou de camomila junto, um pouquinho de lavanda também que é calmante, ou de calêndula que também é tranquilizante, tá? E fazer essa massagem então no sentido de acalmar o corpo da pessoa, tá? Inclusive, né, usando esses óleos, isso ajuda muito a fazer massagem em bebês, né, gente? Eu já falei num outro vídeo, seria muito interessante para quem fizesse, então, a chantalinha, né, no bebezinho, né, as massagens aqui, seria muito interessante usar o óleo de camomila, né, inclusive colocar chá de camomila no banho do neném, adicionar também algumas gotinhas de lavanda extra, mas o principal para o bebê eu recomendaria camomila, tá? Agora, para pessoa que já é muito calma, muito tranquila, né, muito serena, se eu colocar um olhinho de camomila, aí já pode ser complicado, porque pode deixar a pessoa sonolenta, mais apática, né? E aí então seria interessante um óleo que ajudasse a pessoa a acordar, despertar. Então se eu for estudar, se eu coloco um óleo de camomila e eu já sou uma pessoa muito calminha, eu vou ficar com sono e vou acabar dormindo, né? Então seria interessante utilizar, por exemplo, para quem quer trabalhar a parte intelectual, você pode pegar então um óleo neutro, ou de amêndoas, um óleo de coco, né, um óleo de semente de uva, né, o vegetal, tô falando, e incorporar um óleo essencial de alecrim. O alecrim, ele trabalha muito essa parte intelectual, gente, ele ajuda, tá? Inclusive, não sei se vocês lembram, em alguns povos do passado, a gente vê registros até de esculturas que mostravam imagens com algumas plantinhas diferentes, né, no Império Romano, inclusive, tá? Também tinha o louro, né, gente? O louro era outra das plantinhas que eles usavam aqui para fazer os seus ramos, para colocar, mostrar, né, como que essas plantas ajudam a trabalhar a parte intelectual. Então, o alecrim eu super recomendo, ou então na massagem para a pessoa que já está mais caidinha, ou a pessoa que é muito sonolenta, ou ela é muito calminha, coloca o alecrim que ajuda ela a despertar, né? Ou a pessoa que tem dormido pouco, mas ela precisa passar num concurso, né? Realizar suas provas, ou então tem um projeto de trabalho que ela não consegue dormir muito, mas ela tem que trabalhar muito durante o dia. Interessante fazer uma massagem, então também utilizando o óleo essencial de alecrim junto, né, para ele trabalhar a parte intelectual. Você pode incorporar também, gente, muitas vezes um incenso de alecrim, tá? E aqui eu tô falando do incenso, não daqueles só com perfume, na verdade você consegue encontrar, inclusive fazer incensos naturais, tá, gente? Com ervas desidratadas, eu já fiz a experiência, é bem interessante, mas se você não pode, não consegue fazer na sua casa ou não tem tempo, você consegue encontrar alguns incensos que são tipo uma massala, gente, incensos indianos incríveis, naturais, eu super recomendo, tá? Vocês conseguem encontrar em lojas de produtos naturais, em loja, em loja de artigos religiosos. Aqui na Conceição nós temos a loja do Paulo Delebar, ali perto da Seixinoye, super recomendo, ele tem uma diversidade ali de artigos, inclusive de incensos. Que aí seria também um extra, né? O incenso também vai te ajudar a trabalhar a parte intelectual junto, né? Então, com a massagem eu posso incorporar então, né, o óleo essencial de alecrim e também posso incorporar, estar no seu ambiente, colocar um incenso de alecrim. Ou então eu posso colocar um aromatizador, um difusor de ambiente com algumas gotinhas de óleo de alecrim.
tá? É lógico, gente, vocês vão perceber, né? E a gente que trabalha nessa área terapêutica percebe, não só percebe, como a gente sabe, isso já é uma premissa, cada organismo é um mundo, né? E aí que é uma pequena divergência ou, né, diferença entre a medicina ocidental e a oriental, né? A medicina ocidental, ela tenta padronizar tudo e todos, né? Inclusive, você tá com uma dorzinha de cabeça, você vai tratar da mesma forma qualquer pessoa, homem, mulher, criança, adulto, idoso, né? De diferentes fases da vida, com diferentes demandas de vida. Será, gente? Será que é assim que eu consigo ter um bom resultado? Ou eu vou tentar enxergar a necessidade daquele indivíduo, né? O que aquele indivíduo, como aquele indivíduo gasta a sua energia ao longo do dia e o que ele necessita, né, para repor a energia do seu corpo, da sua mente, de acordo com a idade dele, né, com o peso dele, com o tipo de esforço que ele faz, o tipo de trabalho, de estudo, né? Então tudo isso você regula, então o tratamento, né, a base de todas essas formas que eu tô falando pra vocês, gente, com massagens, com óleos essenciais, né, você pode utilizar incenso no ambiente, inclusive o incenso também ajuda na parte da meditação, né, pra quem realmente quiser incorporar uma meditação, você pode ter um incenso com um aroma que te agrade, tá? A gente não pode generalizar de novo, porque cada organismo é um mundo, né? Eu ia falando isso, inclusive, em relação aos óleos essenciais. Difusor no ambiente, né, com óleo de alecrim, ajuda na parte intelectual. Mas também difusor com óleo de hortelã-pimenta também ajuda na parte intelectual. Ah, então qual escolher, Vivian? Gente, vocês têm que escolher aquele que faça bem para você, né? Então, normalmente o alecrim é o primeiro recomendado. Eu mesmo não me identifico tanto, né? Não me sinto tão atraída pelo aroma do alecrim. Porém, eu me identifico bem mais com o do hortelã-pimenta. Já outras pessoas que eu conheço, o de alecrim cai, né, vai super bem. Então, acho que a gente tem que encontrar aquele tipo de tratamento dentro dessa área incrível, infinita, de infinitas possibilidades que é a medicina, né, ancestral, vamos dizer assim, seja indígena, né, com plantas, com chás, aromas, massagens, florais, fitoterapia, né, meditação, acupuntura, tá, gente? Existe uma infinidade de tratamento que, na verdade, eles não se excluem, eles só se somam. Vamos cada vez mais conhecendo e incorporando pequenas práticas que, no final das contas, trazem benefícios para nós mesmos. E aí, é claro, dentro de todo esse cabedal de situações, de possibilidades que eu tô trazendo para vocês, encontrem aquelas que faz mais sentido para você, né? Que dá mais certo dentro do seu tempo, do seu horário, da sua disposição, né? Eu sempre falo também, e aliás todo mundo já sabe que isso já é muito falado, da importância de uma atividade física. Gente, é lógico, você não vai acordar e ir para uma maratona, né? Dependendo, lógico, do seu estilo de vida, e se você quiser, tudo bem. Mas a grande maioria não tem, né, essa possibilidade, dependendo do trabalho. Mas se depois de tudo isso, depois dessa massagem, dessa respiração, nessa meditação contemplativa, depois de tomar sua aguinha com limão ou seu chazinho com gengibre, né? Você acordou, você despertou e você tem um tempinho, por que não fazer alguma prática corporal, né? Pode ser um alongamento, né? Pode ser uma caminhada num parque perto da sua casa. Pode ser, e eu super recomendo a yoga, né, gente? Na verdade, essa recomendação também vem da medicina ayurvédica, né? Muitas pessoas não sabem. A yoga, ela não é um trabalho só corporal, como algumas pessoas pensam. Na verdade, ela trabalha, sim, muito o nosso corpo, muito a nossa musculatura, mas ela é, sobretudo, um trabalho, então, meditativo, tá, gente? Através também, em cada movimento, cada postura corporal, você trabalha a respiração, você oxigena seu cérebro, você trabalha seus órgãos internos, você harmoniza o seu corpo, tá? Você harmoniza os seus chakras, que são os canais de energia aí, de acordo com os indianos, ou seja, né? Seria mais uma das recomendações importantes aí da medicina ayurvédica, tá, gente? E aí, depois de tudo isso, você entraria o seu café da manhã. E aí também, gente, dentro da medicina ayurvédica é muito falado sobre alimentação ayurvédica, né? Ah, então tem que seguir aquele padrão X? Não, gente. Siga um padrão
que faz sentido para vocês. Mas tentem aos poucos enxergar, né? O que me faz bem de verdade. Eu percebo alguma reação quando eu como determinado tipo de alimento, né? Ninguém tem que ser o seu juiz. Na verdade, o seu juiz é você mesmo. Tente enxergar no seu corpo. Tente enxergar o resultado de cada ação praticada ao longo do seu dia, gente. E isso daí eu não tô falando só fisicamente, emocionalmente, de acordo com com os nossos hábitos diários, nós percebemos. Inclusive com a nossa conduta comportamental, dependendo de como você fala ou reage à fala de alguém, perceba como isso, né? Qual que é a reação do seu corpo nesse momento? Quando você está mais alterado, qual é a reação do seu corpo? Você sente alguma coisa fisicamente? Ou, ao contrário, quando você está tranquilo e você está nessa energia aí contemplativa, você começa o seu dia dessa forma, como você lida com as situações e até muitas vezes com o ataque dos outros, né? Então, gente, é questão de escolhas. E aí, muitas vezes eu tô trazendo esses elementos para incorporar, gente, para incorporar em hábitos da vida de todos nós. E aí, cada um de nós encontrando aquilo que faz sentido para si, né? E hoje eu quero tentar fazer a massagem. Foi legal, me senti bem, nossa, maravilha, que gostoso começar o dia com uma massagem, né? Que delícia, né? Mas pra quem não gosta, ou não quer, ou assim, não tenho vontade, faz outra coisa, faz um pouquinho de meditação. Eu não quero nada disso, mas eu vou caminhar um pouquinho, tem um parque aqui perto da minha casa, né? Vou fazer uma corrida, tô super disposto, ainda tenho tempo pra fazer uma corrida. Então assim, tente enxergar o que te faz bem, né? Busquem, gente, vamos buscar o apoio dessas medicinas, na verdade, né, que o pessoal aqui no Ocidente chama de alternativa, não é alternativa, gente, são medicinas inclusivas, tá? Cada vez mais a gente pode falar estão chamando, né, inclusive no Ocidente, de medicinas complementares. Então a gente pode enxergar e trazer alguns elementos, claro, da medicina tradicional, que vocês já estão acostumados, mas antes de começar a tomar qualquer remédio ou de correr que nem doido quando acorda e às vezes aquilo te deixar esbaforido, chegar no seu trabalho, nos seus estudos esbaforido, tenha um momentinho pra você. Não consigo meditar. Coloca uma música, né, de sons de natureza, gente, né? Olha pro céu. Você tem um vasinho de flores na sua casa? Olha pras flores, então, né? Olha pras flores, respire fundo, tente se conectar com a energia dessas plantas ou desses elementais, né? Pra quem gosta, a gente incorpore as pedras, né? Também a cristaloterapia é uma outra área aí também muito interessante de estudos, tá? Na verdade eu tô segurando a pedrinha azul porque o azul, ele trabalha muito esse chakra laríngeo, né, para comunicação, a nossa comunicação no mundo, quando você quer se comunicar, quando você quer dar uma palestra, um curso ou ter uma conversa de repente com aquela pessoa que você gosta, né, e você não tá conseguindo falar. Segura uma pedrinha, se conecta com a energia dessa natureza, além de que a cor em si, ela já transmite, né? Cada cor, de acordo com a cromoterapia aí, também tem uma emanação de energia, tem uma frequência vibratória que vai fazer bem para algum dos nossos chakras, vai ajudar a equilibrar os chakras. Ou seja, gente, né? Nós temos então todo esse cabedal aí de possibilidades. Verifiquem o que faz sentido para vocês, mas comecem agora. Comecem hoje, se possível. Faça uma pequena mudança. Incorpore um hábito a mais. Um copo de água, que seja mais. Vou experimentar aquela água com limão. Vou ver como que o meu estômago fica. Ou então, de repente, eu não quero nada disso, não quero ingerir nada. Mas eu bem que posso fazer uma corridinha hoje, né? Vou ficar mais disposto. Vamos ver como meu corpo fica se eu fizer uma corrida? Gente, assim por diante, né? E aí, vou pegar, então, uma frase do meu querido e admirável Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? As pequenas mudanças que vocês fizerem, inicialmente vai se refletir em você mesmo e também vai se refletir naqueles que estão ao seu redor, tá bom? Então que possamos usar esse conhecimento e essa sabedoria ancestral dos indígenas, dos chineses, dos indianos, dos egípcios também, gente, quanto conhecimento tinha aquele povo, né? Para o nosso bem, para incorporar pequenas mudanças, gente, uma mudança por semana, um hábito a mais por semana, ou que eu deixo de fazer por semana. Eu vou acordar, ao invés de eu pegar o celular direto,
Vamos fazer outra coisa. Eu vou ler uma mensagem, né? Minutos de Sabedoria, muitas pessoas têm aquele livrinho. Ou então, uma mensagem ali do meu calendário da Seishinoye, muitas pessoas têm, né? Que são mensagens super positivas, muito lindas, né? Ou então, né, para quem acredita em Deus, mensagem do Evangelho, da Bíblia, ou do Alcorão, se eu for muçulmano, tá? E assim por diante, gente, seja qual for o caminho, incorporem, acreditem, busquem, tentem, né, incorporar pequenas mudanças que poderá ter uma grande diferença na sua vida. Tá bom, gente? É isso, espero ter contribuído, tá? Eu trago conhecimento por duas fontes, tanto pela história, né? Por quem é apaixonada por história, e tanto pelo meu estudo, minhas pesquisas em todas essas medicinas alternativas, complementares, né? As mais antigas aí da história da humanidade. E aí, gente, acreditem, né? Que possamos ser a mudança que queremos ver no mundo e assim seremos. Namastê! Tudo de bom para vocês, para mim e para todos nós.